Este é um vídeo extra contendo alguns aspectos analógicos de pinos digitais. Este é um vídeo extra sobre como remover rebote usando técnicas de hardware ao invés de software. Então vou falar aqui um pouco sobre aspectos analógicos de pinos digitais. Antes de falar sobre esses aspectos, eu queria falar um pouco da nomenclatura dos botões, dos switches. A gente chama de SPST, Single Pole Single Throw, o switch que possui um elemento de chaveamento para um terminal de destino. Então, Single Pole é o elemento de chaveamento e Single Throw é o terminal de destino. Single Pole Double Throw, então eu tenho um terminal de comutação para dois destinos. Double Pole Single Throw são dois switches que são chaveados simultaneamente com o mesmo pressionar de botão. Esses dois polos, então, cada um tem um terminal de destino individualmente, então single throw. O DPDT, double pole, aqui está errado, né? Double pole, double throw, são chaves que têm dois terminais de comutação, aqui e aqui, e cada um desses terminais de comutação tem dois destinos. Então, double pole, double throw. Quando essas chaves começam a ficar muito complexas, a gente usa números. Então, por exemplo, 2P, 6T, que são duas chaves que são acionadas simultaneamente para 6 terminais de destino. Para remover o rebote por hardware, a gente vai usar um circuito com memória. Vamos ver como é que funciona. Você pode pensar inicialmente que colocar um resistor de pull-up e pull-down já resolveria em parte o problema de rebotes. Porém, isso não é verdade. O resistor de pull-up ou pull-down só resolve o problema do não determinismo quando o pino está flutuando. A gente usa o resistor de pull-up para garantir que esse terminal aqui esteja num valor conhecido quando essa chave não fizer contato. Então essa chave, no caso, quando não fizer contato, o valor vai ser 5 volts e quando eu pressionar o botão, eu vou ter 0 volts. Este exemplo eu tirei do livro do Wakerly, no livro Digital Design. Aqui a gente coloca uma inversora só para a gente pensar em lógica positiva, ao invés da lógica negativa de uma chave que é conectada no zero. Então imagina que eu pressiono esse botão. O botão não faz o contato imediatamente, ele passa um certo tempo para sair do seu estado de completamente aberto até fazer o primeiro contato. Quando ele faz o primeiro contato, ele começa a trepidar, ele faz um kick, ele quica, né? Igual uma bola quando você solta no chão. Então, imagina que nesse momento aqui do tempo, eu comecei a apertar o botão. O primeiro contato é feito aqui, onde há um chaveamento rápido para zero. Depois disso, a chave começa a trepidar, e toda vez que ela desfaz o contato, ela volta para o seu estado original, graças ao resistor de pull-up. Aqui eu fiz um outro contato, soltou um outro contato, e aí parece que estabilizou, ficou. A versão com um buffer digital na saída, permite a gente limpar essa subida suavizada que o resistor de pull-up faz aparecer. Então, o resistor de pull-up, juntamente com a capacitância que existe aqui nessa entrada do meu circuito digital, forma então um circuito de carregamento e faz então com que a subida do sinal seja suavizada, ela vai ficar mais lenta. Então eu tenho essa trepidação. Então você percebe que o resistor de pull-up não elimina a trepidação. Para eliminar a trepidação, a gente vai então usar um latch, um circuito com memória. Esta montagem que eu estou mostrando possui dois buffers inversores na configuração de um latch. Este é o circuito que existe em memórias RAM. É o menor circuito de memória que a gente consegue fazer com lógica digital. Aqui a inversora, imagina se eu coloco 0 nessa linha. Esse 0 vai ser invertido e eu vou ter 1 na saída. Esse 1 vai se propagar para cá, e o que era o pino que estava flutuando tem um valor determinado agora pelo buffer de cima. Esse 1 é invertido, vale 0, e esse 0 então conecta lá em cima, garantindo um estado totalmente estável ao meu latch. Quando esse botão chaveia daqui para cá, a linha de baixo vai transitar de 1 para 0. Esse 0 vai transitar para 1, o que faz com que esse 0 transite para 1, e esse 1 então vai para 0, garantindo estabilidade no meu sistema.
Porém, durante a transição, esse contato que é feito aqui faz com que eu tenha dois drivers diferentes para o mesmo fio. Aqui, esse cara puxa a linha para 0, enquanto esse cara daqui, o buffer, está puxando a linha para 1. Ou seja, há um curto-circuito temporário. Esse curto-circuito geralmente puxa muita corrente e faz com que esse circuito seja um circuito de alto consumo para remoção de rebotes. Perceba que nesse caso eu não estou usando o resistor de pull-up. Através de um switch SPDT, eu consigo remover a necessidade de um resistor de pull-up, já que o estado do fio será garantido pelo LED. Dessa forma, quando eu pressiono o botão e removo o sinal de contato, o valor do switch que está aqui, ele fica flutuando e o seu valor lógico será definido então pelo buffer de baixo. Ele é definido pelo valor de baixo até o primeiro contato. E aí, quando é feito o primeiro contato, o valor de baixo vai para 0. Toda vez que houver trepidações, o botão não vai voltar até o contato de cima. Ele vai trepidar e vai deixar o pino flutuando. Quem vai garantir o estado lógico desse botão é o buffer de cima. Então nós temos uma forma de limpar completamente a trepidação dessa chave usando uma chave um pouco mais complexa, um pouco mais cara, um SPDT. Agora, se eu quiser diminuir o problema de consumo, eu posso usar um latch um pouco mais elaborado, um pouco mais caro. Mas para isso, eu vou precisar então dos resistores de pull-up. Então esse é um circuito um pouco mais caro, porém que funciona de maneira equivalente. Essa lógica com feedback para cá, essas duas portas NAND, elas permitem garantir o estado anterior da minha chave ao pressionar o botão. Eu recomendo aos interessados que façam o mesmo exercício mental que eu fiz anteriormente para ver se o sistema funciona. Eu queria aproveitar esse tempo para mencionar um pouquinho sobre um outro tipo de buffer que permite reduzir ruídos, chamado ruído térmico. Esse tipo de buffer não é usado para remover trepidações de chaves. Ele é usado para remover ruído térmico, ou seja, oscilações em torno de um valor pequeno, oscilações pequenas. O buffer ele tem dois estados bem definidos. Então, se a tensão de entrada estiver abaixo de 1 volt, sei lá, 1 ponto e alguma coisa, o valor de saída vai ser 0, vai ser um valor conhecido. Se ele estiver acima de, sei lá, acima de 1.8 aqui, a gente tem a lógica 1. E todo valor aqui no meio, como isso aqui nunca acontece no circuito digital, o valor é indefinido. A gente não sabe dizer qual é o valor. Então isso aqui é um amplificador com ganho elevadíssimo que faz a gente interpretar sinais analógicos como sinais digitais. O buffer de Schmitt, ou Schmitt-Trigger em inglês, permite a gente criar uma lógica de ativação com dois limiares diferentes. Então essa lógica de ativação tem um efeito memória que a gente chama de histerese. Então, para transitar do 0 para o 1, eu preciso esperar a minha tensão passar para quase 2 volts. Quando eu quiser transitar de 1 para o 0, eu vou então esperar a minha tensão passar para quase 1 volt. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Imagina um buffer de Schmitt aqui embaixo. Eu tenho uma tensão de entrada limpa e depois um sinal de entrada ruidoso. A minha tensão de entrada só vai transitar de 0 para 1 se o valor de entrada for maior do que quase 2 volts aqui. Perceba que esse sinal quadrado aqui, ele está um pouquinho deslocado para a direita em relação ao centro desse sinal de cima. Isso é por conta do efeito memória. Eu só vou transitar para o 1 acima de 2 volts e eu só vou transitar para o 0 abaixo de 1 volt. Isso é muito bom para quando eu tenho um ruído que faz essas transições abruptas nesses limiares. Perceba que essa trepidação não gera estímulo suficiente para fazer várias transições. Se a diferença de tamanho entre um limiar e outro for maior do que o tamanho do ruído, a gente consegue limpar totalmente o sinal de saída. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Esse é um conteúdo opcional sobre remoção de rebote por hardware. Vejo vocês, então, na nossa aula síncrona.